E hoje, gente, quero falar sobre a ordem. Quando nós fazemos uma constelação familiar, às vezes a pessoa, ela entende qual é a ordem, né? Então, Bert Hellinger descobriu as ordens do amor. Ela, às vezes, entende que ela, por exemplo, está no lugar do marido da mãe, né? Então, um filho que se coloca como salvador da mãe, como apoio para a mãe, né? Então, isso não quer dizer que os filhos não possam apoiar os pais. Mas existem famílias onde existe uma desordem já há muitas gerações, onde os pais têm os filhos para os filhos sustentarem os pais. Então, é como se os pais se sentissem fracos e os que vêm depois, eles invertem a hierarquia e a ordem das coisas. Então, os pais não dão nada para os filhos. Os filhos são criados de alguma forma e quando eles crescem um pouquinho, eles começam a trabalhar muito cedo para ajudarem os pais. E mesmo, né, nos dias de hoje, a gente vê que tem filhos que de alguma forma eles são educados ou criados para ajudarem os pais. Então, muitas vezes, para que isso volte em ordem, né, é necessário fazer uma constelação para a gente ver da onde é a origem disso. Existe uma ordem que é a hierarquia. Então, os pais, eles já deram a vida para os filhos e isso já é muito. Mas os pais também podem dar algo mais. Eles têm condições de dar algo mais para os filhos. Muitos pais não fazem esse movimento, né? Então, a gente tem que entender por que eles não fazem esse movimento. Então, tem pais, como hoje o que mais a gente vê, homens que eles se afastam da família. Eles não estão disponíveis para a família. Então, isso vai passando de geração para geração, isso vai enfraquecendo os homens. Mas o que eu quero dizer com isso é que tem filhos que veem a desordem e não conseguem, mesmo vendo uma constelação, se colocar na ordem. Então, gente, tudo tem uma ordem. Se eu estou aqui na rádio gravando, ou fazendo ao vivo, ou quando eu chego aqui na rádio, eu estou aqui há muito tempo, mas eu sou uma comunicadora aqui. Não sou absolutamente nada além disso aqui. Quando eu respeito o meu lugar e os outros que estão aqui também respeitam o próprio lugar, daí sim uma empresa pode andar. Então, assim também uma família pode andar. A gente percebe isso muito numa empresa. Então, numa empresa, a gente sabe que a secretária é secretária. Ela não vai fazer, né, outras coisas além do papel dela. Senão ela não dá conta. Então, se a gente contrata uma pessoa que vai ser secretária, que vai limpar, que vai, por exemplo, aqui na rádio, vai apertar os botões para colocar no ar o programa, né, vai dirigir uma mesa, vai, enfim, fazer a parte comercial, a parte financeira, ela não vai dar conta de tudo. Então, ninguém dá conta de tudo. A gente vê isso numa empresa. Mas por que na nossa família, às vezes, um filho acha que tem que dar conta de tudo? Tem que dar conta de todos os irmãos, tem que dar conta dos pais, tem que dar conta da própria vida, tem que dar conta da família, né, dos filhos que ele teve. Por que que numa empresa isso fica claro? Numa família isso não fica claro? Porque existe o drama todo que envolve os relacionamentos. Então, nós latinos, nós temos essa dificuldade e alguns países da Europa também. A gente vê a Itália, a gente vê Portugal, a gente vê alguns países, né, todos ligados com essa emoção toda latina, né, do drama, né? A gente pode ver na cultura, a gente até brincou esses dias, quando a gente ouve a música de um país, a gente vê a maturidade desse povo, né? A gente ouve as músicas, o Brasil tem diversas modalidades de música, assim como outros países, mas a gente vê países que têm dificuldades em determinadas áreas, assim como o nosso, assim, a gente fala, por exemplo, de Portugal, né, o quanto
Eu mesmo tenho lembranças, né, de ver mulheres portuguesas que viviam de preto, e eu falava para minha mãe quando eu era criança: mãe, por que ela só usa preto? Porque ela está de luto. Nossa, mas por quê? O que é luto? Não, porque alguém morreu. Daí eu falava: morreu? Mas foi agora? Não, já faz 15 anos. Ah, mas daí depois, nesses 15 anos, alguém morreu. Então o luto sempre continuava. Então quando a gente ouve, por exemplo, o fado português, né, aquele drama todo, e todo esse drama, espiritualmente falando, e vou falar algo que é complicado de se ouvir, mas espero que as pessoas entendam, que é sobre o sentimento. Então eles falam que os espíritos evoluídos não têm esse tipo ou este nível de sentimento. A gente não vê, por exemplo, um mestre ascensionado, né? A gente fala: um mestre ascensionado vai chorar. Não. Existe toda uma ordem, né? Existe toda uma maturidade. E por que é difícil a gente colocar essa ordem? Porque os nossos sentimentos, eles estão em desordem também. Por isso que o Bert fala que a ordem precede o amor. Porque esse amor misturado com drama, com exagero, com uma falta de maturidade espiritual em relação ao que sou eu, ao que é o outro, a um olhar mais amplo para a vida, faz com que a gente dramatize. Então, tudo o que acontece de ruim na nossa vida, pode ser feito algo de bom com isso. Então, a gente vê que as pessoas que passaram por grandes dramas, como perdas de filhos, né, que a gente vê na televisão, às vezes, alguém famoso, alguém que foi um caso que, de alguma forma, mexeu com todo mundo. O que essas pessoas fizeram com a vida? Elas foram ficar de luto e ficar lá a vida inteira? Ou elas foram fazer algo de bom, né? Elas foram transformar aquilo numa ONG, elas foram, então, agora lutar por aqueles direitos daquelas pessoas que... então, por exemplo, uma pessoa que morreu num parto porque os médicos não cuidaram bem, que, aliás, é uma das coisas que eu ouvi esses dias e que é importante olhar, que a área da medicina que mais tem problemas e mais descaso é nessa área obstetrícia, né? Então, onde mais os médicos causam traumas, porque num momento tão importante, né, às vezes a mulher fez o pré-natal com alguém e depois teve que ter um bebê com outra pessoa, né? A gente vê o que acontece, né, infelizmente, nesse momento. Então, transformar aquilo em algo bom, né? Então, não numa luta agora para ser um revoltado, mas o que eu posso fazer agora para que outras pessoas não passem o que eu passei, ou para outras mulheres, né, que vão ter bebê não façam. Tem até um projeto que eu vi sobre isso, achei super bonito. As mulheres que passaram por esses momentos, usaram a internet, se reuniram, contaram as histórias e agora se transformaram em mulheres que falam mais agora do parto natural, olhar a vida com um pouco mais de respeito, sem só dinheiro, aspecto do tempo, né? Então, o médico não tem tempo, para o hospital é mais fácil, para o plano de saúde, aqueles todos os interesses. Então, a gente está tão acostumado a olhar para isso dessa forma que a gente se perde um pouco, né? E o que eu quero dizer é que toda vez que nós, na nossa família, nós conseguimos dizer não e sim de uma forma ordenada, então talvez dizer um não para o pai seja a melhor coisa que a gente pode dizer. Um não para a mãe talvez seja a melhor coisa que a gente possa fazer. Ou dizer um sim, né, para um filho, dizer um sim para o pai, ou um sim para a mãe, ou um sim para o irmão, um não para o irmão. São duas palavras tão simples, mas que podem colocar tantas coisas em ordem. Mas quando a gente faz isso com firmeza, sabendo o porquê nós estamos fazendo, isso coloca em ordem. Também não adianta você fazer uma constelação e sair falando: porque agora eu vi que eu estou carregando muito pela minha família, então eu vou sumir, nunca mais vou falar com ninguém. Não é essa a proposta de uma constelação, nunca foi. Não adianta eu ir lá agora que eu enxerguei que o problema, que eu tomei partido, por exemplo, do meu pai. Tomei partido do meu pai. E agora eu vejo que meu pai tinha parte na briga com a minha mãe. E agora eu tô com raiva do meu pai, então eu só troquei a raiva. Tinha raiva da minha mãe, agora tenho raiva do meu pai. Não é isso.
Então, fazer uma constelação é dar um lugar, olhar para as verdades e me colocar no meu lugar. Um filho jamais pode interferir no casamento dos pais, mesmo que os pais peçam. Os pais têm que resolver os próprios problemas em relação ao casamento. Um filho pode ajudar os irmãos, né? Um irmão pode ajudar os outros irmãos, pode, mas também com limites. Então, existe um livro do Bert que se chama Ordens da Ajuda. É muito importante porque esse livro nos mostra qual é o nosso lugar em várias posições. Um médico muitas vezes está ali para ser médico, mas a pessoa que vai buscá-lo não quer cura. E o que o médico pode fazer? Qual é a ordem disso? Ele pode fazer a parte dele, então de repente ele prescreve um remédio e a pessoa não vai tomar. Ou ele prescreve algo e a pessoa simplesmente não quer saber, né? Porque ela não quer olhar. A mesma coisa, um professor na escola, ele está ali para ensinar, mas quantos estão ali para aprender? A mesma coisa a vida. A vida daí está aqui para a gente viver, né? Não para a gente pensar que vive, mas para a gente simplesmente experienciar a vida, mas fazer algo de bom com ela, enxergar e fazer algo de bom com a vida. Então, tudo isso faz uma grande diferença para quem quer realmente buscar uma expansão de consciência, para que realmente a gente olhe a constelação como uma ferramenta que possa nos dar agora uma nova postura no meu casamento, com uma ordem, na minha relação com os meus pais, na minha relação na empresa, na minha relação comigo mesma, com as minhas coisas, né? O que está em desordem na sua própria vida? Está em desordem o seu corpo, a sua saúde, está em desordem as suas finanças, está em desordem o tempo que você tem para você mesmo ou para os seus filhos, ou para a sua família, está em desordem que você dá tudo para a sua família de origem e a sua família atual você nem olha. Então, o que realmente está em desordem? Quando a gente cresce, os nossos pais também vão passando por outras fases, então eles se dedicaram a nós e de repente eles precisam agora se dedicar a outras coisas, porque nós não somos mais, não precisamos mais desse olhar. Então, o olhar do pai para um filho também pode mudar. E toda essa dinâmica é uma dinâmica de ciclos, dinâmica de era desse jeito e agora não é mais. Era de um outro jeito e agora eu preciso me adaptar a uma outra forma. Então, antigamente tomava-se bonde, né? Hoje tem metrô. Tem gente que fala, eu me recuso a tomar metrô porque tomava bonde. Ou então, os ônibus, a entrada era para o outro lado, agora não é, então agora também não tomo mais ônibus. Então, gente, é acompanhar a evolução, mas sempre sabendo qual é o nosso lugar naquele campo, na empresa, na família, no relacionamento afetivo, enfim, e se colocar. Porque também tem pessoas que colocam em ordem, mas elas não exigem, né, o respeito que aquele lugar pede. Então, também é importante a gente saber, eu pertenço a esse lugar com tudo o que ele tem. E tenho direito a esse lugar com tudo o que ele tem. Isso coloca em ordem.